Olá turma, estou aqui para falar de mais uma videoaula inovadora sobre comportamento humano. Como é que está a sua conformidade ou sua cautela no seu comportamento? Você já parou para pensar nisso? O quanto é importante para você que é um executivo, em ser organizado nas informações, em ter facilidade em trabalhar com indicadores, números? Você já parou para pensar o quanto é importante em procedimentos de um próprio vendedor que faz parte de uma empresa que tem procedimentos, ou então de um gestor ou líder que precisa ter os procedimentos de execução das atividades, das ações estratégicas funcionando, ou você que trabalha com projetos, você já parou para pensar o quanto é importante você ter pelo menos uma boa cautela? Talvez não no ápice a cautela, mas uma boa cautela? Nós vamos falar sobre isso. É mais uma videoaula que fala sobre comportamento humano. Nós falamos de dominância, influência, estabilidade e vamos falar de conformidade ou cautela, que é o Czinho do DISC. Então, dentro dessa dinâmica de videoaula, é importante você compreender. Nós vamos obter informações, você faz uma avaliação e depois você verifica o que é que você precisa mudar em você ou modificar para que você tenha os melhores resultados profissionais, seja como consultor, como vendedor, na negociação, seja na avaliação do cliente, ou na mentoria, ou num processo de comunicação. Nós vamos falar disso tudo agora, tá? Primeiramente, vamos entender. O cauteloso, ou digamos assim, o conforme, ou que tem o comportamento conforme, ele tem agora, criando uma caricatura desse tipo de comportamento, isolando esse tipo de comportamento, meio que esquecendo os outros nesse momento, mas que na prática é uma junção que faz o teu perfil de comportamento. Nós vamos entender assim, esse tipo de comportamento é tendencioso para a pessoa que trabalha com TI, para a pessoa que trabalha com finanças, para a pessoa que trabalha como engenheiro civil ou um engenheiro de produção, um arquiteto, aquela pessoa que observa detalhes ou toma as decisões baseadas em fatos e dados, que é muito mais elevado do que qualquer outro perfil, ou estável, ou dominante, ou influente, principalmente o influente e dominante, que às vezes percebe menos fatos e dados. Lógico que existe uma imaturidade para quem tem um nível elevado desse tipo de comportamento. Vou dizer um exemplo. Trabalha muito com fatos e dados. Se não tiver fatos e dados, não toma decisão. Já o dominante toma decisão sem ter fato e dado, é por instinto, é no risco, é no ato empreendedor. Lógico que se ele tiver uma boa cautela, ele vai se munir de indicadores, de informações. Já uma coisa que limita bastante é a questão do ser perfeito. Então, o engenheiro calculista, quando ele faz o cálculo de uma obra, ele tem que ser perfeito. Se ele não for, o prédio cai. O edifício vai cair, a casa vai rachar e outras coisas piores podem acontecer. Então ele tem que ser perfeito. Mas isso acaba sendo um comportamento um pouco imaturo muitas vezes. Porque a pessoa não é um engenheiro calculista, mas acha que em tudo tem que ser perfeito demais. Vai gravar um vídeo para empreender no marketing digital, ou no mundo do empreendedorismo digital, e acha que tem que ter a luz perfeita, a câmera perfeita, o microfone perfeito. Não funciona assim. E você nunca grava. O que foi pior? Nunca gravar do que fazer a coisa talvez com nem tanta perfeição assim. Mas esse tipo de comportamento é extremamente importante, lembre-se disso. Se você sabe que você tem uma elevada cautela, entenda em que momentos você tem que utilizar essa cautela com tanta perfeição. Se você sabe que você não precisa de tanta cautela assim, aí você adapta, vai lá e faz o procedimento com a quantidade suficiente de indicadores de informações. Nem tanto perfeito assim. Mas se realmente for uma tendência sua ser muito cauteloso, lembre-se, você vai ter que adaptar. E a adaptação muitas vezes é baixar um pouco dessa cautela ou aumentar um pouco dessa dominância. Seja você qual tipo de comportamento ou de perfil que você tenha, ou de profissão que você tenha. Mas é importante compreender que cautela ela é importante. Se você não tem, você vai ter um quê de desorganização, uma dificuldade de trabalhar com elementos de fatos e dados são importantes, uma dificuldade de trabalhar com indicadores, com Excel, com número, com matemática. Se você não tem esse perfil, você tem baixa cautela, trabalhe-se em você. Vá fazer um curso de Excel até chegar a um nível avançado. Abra a planilha e vá apontar como é que você pode pegar o seu trabalho atual e trabalhar indicadores. Por exemplo, você é vendedor, você vai trabalhar indicadores de que forma? Se você é vendedor de varejo, por exemplo, você vai trabalhar aqui vários indicadores. Taxa de conversão,
Você atendeu 10 clientes, mas converteu 5, você tem 50% de taxa de conversão. Às vezes você não precisa ter mais clientes, ou talvez você não precisa vender mais para esses clientes, você precisa o quê? Aumentar a sua taxa de conversão. Aí nós vamos linkar com a neurociência, inclusive fazer regravações de vídeos que estão no canal, que tiveram grande sucesso. Nós vamos regravar esses vídeos, tá certo? Com essa cara mais experiente, digamos assim. Mas o que é que acontece? Você precisa compreender. O que é que eu preciso fazer para aumentar a minha cautela? Eu vou me expor a esse tipo de comportamento mais cauteloso, mais conforme. Então, entenda a importância disso. Se você é vendedor, você vai, aliás, eu estava falando de vendedor, você vai também descobrir o quê? Quantos itens você tem vendido para cada cliente, qual é o ticket médio que você tem vendido para cada cliente, qual o valor por produto você tem vendido para cada cliente. Nós vamos falar em vídeos mais à frente sobre esses indicadores, é importante entender isso. Aliás, se você tem os indicadores, você para de querer mais clientes, até você empresário, você gestor de varejo, você para de querer mais clientes e entende, eu já tenho essa quantidade X de clientes, o que é que eu tenho que fazer? Aumentar minha taxa de conversão. Aumentar os meus indicadores, quais? Qualitativos e não quantitativos, de valor final. Qualitativo, itens por venda, ou PA, que chama-se no varejo de confecção. Eu tenho que aumentar o meu valor para o produto, que os dois juntos aqui na multiplicação sai o ticket médio. Eu tenho que aproveitar maior meu tempo para atender mais clientes, se existe uma demanda grande de clientes. Então é isso que você tem que trabalhar, mas isso você só vai trabalhar se você aumentar o seu nível de cautela. Então pensa nisso. Faz uma reflexão, analisa como é que seria seu comportamento dentro da farmácia. Será que você ia ficar analisando aí como melhorar a fila, se muda o modelo da fila, se coloca um segundo caixa, mas não tem o segundo caixa, mas pode mudar o horário para o horário de pico ter mais caixas e analisar os indicadores de quantos clientes tem mais naquela farmácia. Isso aí é responsabilidade do cauteloso. Mas todos nós temos que ter uma boa cautela para sermos uns grandes ou grandes profissionais, grandes executivos. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. A gente fecha aqui esse ciclo de comportamento profissional, pessoal e profissional, ou estilo de comportamento, de perfil de comportamento, mas nós vamos falar de outros itens que a gente tinha falado naquela vez. Lembra? Vai lá, vendas, consultoria, marketing digital, comunicação, liderança, mentoria, gestão e mercado de trabalho. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.